Vamos falar agora sobre a nova tentativa, e mais uma vez sem sucesso, de conserto da barragem de José Boatê com Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau. Obrigado mais uma vez pela participação, Neto. Bom dia. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia a toda a equipe técnica da Rádio Itaberá. Bom dia ao ouvinte que nos acompanha nessa manhã ensolarada de terça-feira. E obrigado pela oportunidade de nós conversarmos mais uma vez sobre um assunto tão importante, recorrente e importante para nós, que é a situação das barragens, em especial a de José Boatê. Olha, tem umas coisas que eu sempre me pergunto, né? O governador do estado chegou ontem aqui em Blumenau, visitou o aeroporto Quero-Quero, está fazendo várias visitas por aí, ninguém cobra nada. Ninguém cobra sobre UTIs lotadas, falta de leito, ninguém cobra sobre barragem. E assim a gente vai, né? E assim caminha a humanidade. Mas vamos lá, vamos contar essa história. Mais uma vez, agora com uma nova tentativa junto à Celesc, a gente tenta avançar no processo, né, de prevenção das cheias no Vale do Itajaí. O governo do estado passou para a Celesc, em dezembro, o controle e manutenção das barragens aqui no Alto Vale do Itajaí. Houve uma tentativa frustrada de tentar avançar em José Boatê, né? Chegaram a ir até lá técnicos, mas não saímos do lugar, porque acabamos tendo mais uma vez, né, o histórico confronto com a comunidade indígena. O que está acontecendo, Neto? Jorge, na verdade, assim, vamos só resgatar uma situação, e é importante para que a gente siga nesse debate e para quem nos ouve compreender. O primeiro ponto é o seguinte, aquela barragem, e eu acho até, no caminho eu vinha pensando, e eu acho que chega o momento disso ser descortinado e a gente começar a cobrar dos indivíduos, das instituições adequadas. É importante nós lembrarmos que aquele equipamento ainda é um equipamento federal, ele não é um equipamento estadual. Nós temos, então, um equipamento ligado à segurança hídrica, ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que foi construído entre a década de 70 e 80, foi construído dentro de uma reserva indígena, que foi, na época, os estudos feitos, o lugar mais viável, mais adequado, porque, óbvio, você faz um estudo de bacia para compreender e escolher o melhor lugar, e acidentalmente, vamos usar esse termo, o melhor lugar para aquele sistema de represamento e controle de cheias era dentro de uma terra indígena, e desde então se gerou um imbróglio, tá? Que mistura parte técnica, que mistura questões de territorialidade, que traz para esse termo, para essa situação toda, questões envolvendo direitos dos povos originários, que são representados por N instituições, a exemplo de FUNAI, exemplo de IBAMA, que tem o Ministério Público Federal envolvido, não somente porque é terra indígena, mas também porque é um equipamento federal. E no meio disso tudo está o governo do estado, na Defesa Civil, lembrando, Jorge, que até há cerca de 12, 13 anos atrás, esse equipamento pertencia ao DEINFRA, era da infraestrutura, depois a Defesa Civil assumiu, e numa última estratégia do governo para trazer uma questão ágil de operação e principalmente manutenção, se terceirizou também para a Celesc, numa dobradinha estratégica em Defesa Civil e Celesc, que foi o que ocorreu, que é agora mais recente, que nós acompanhamos pela imprensa, por documentos oficiais, que a Defesa Civil montou um plano de limpeza, de recuperação emergencial, porém, sem a autorização, vamos chamar assim, né, dos povos indígenas para se entrar e operar, e sem a segurança jurídica ofertada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, que alega, que se posiciona dizendo o seguinte, como não é uma situação emergencial, como nós estamos em período de normalidade, caberia então uma retomada das conversações e da estratégia originária, né, de se conseguir, então, um convívio harmônico entre todas aquelas estruturas. Ou seja, voltamos lá para trás. Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que, óbvio, assim, muito já se avançou, né? Eu ainda perguntei, né, para alguns profissionais sobre um levantamento socioambiental, que foi um documento exigido pelos índios. Esse documento ainda não foi oficialmente entregue. Esse documento, entre outras questões, ele trata
de um direito indenizatório daquele povo, ele aponta exatamente qual é o prejuízo real, qual a duração durante uma operação de barragem, o quanto realmente se prejudica, o quanto precisa ser indenizado de área alagável, enfim. E esse documento parece que oficialmente ainda ele não está concluído, porque ele também faz parte de um outro imbróglio, Jorge, que é a estadualização da barragem. Esta barragem ela não pertence ainda ao estado de Santa Catarina. Há uns anos atrás, há cerca de 3 anos atrás, o governo federal tentou estadualizar, nós tínhamos extremo interesse, mas ele vinha com um histórico muito pesado. O governo federal se comprometia a entregar desde que o governo do estado recebesse como ela estava, ou seja, com um passivo indenizatório importante, vultuoso, com a condição de operação como ela estava, sem nenhum aporte financeiro. O governo do estado fez uma contraproposta dizendo, olha, nós recebemos, mas o nosso marco zero nesse acordo o governo federal indeniza as partes envolvidas e, no mínimo, oferta o recurso para que a gente possa fazer manutenção e recebê-la, então, em condições de plena operação. Daí não houve um acordo nesse processo e continua, né? O governo do estado procurando, então, intervir e fazer manutenção para tornar ela operável, de forma mais rápida, mais estratégica, mais segura, com todas as indenizações, ou seja, com um equilíbrio e contentamento de todos os envolvidos, mas nós não chegamos a esse ponto ainda. São muitos órgãos, nós estamos falando em FUNAI, nós estamos falando em IBAMA, nós estamos falando em Ministério Público Federal, Justiça Federal, aí esses segmentos todos de Estado, e quem sofre com isso tudo, quem sofre com essa incerteza e com esse fantasma no armário, somos nós, na região do Médio Vale, região da Foz, que é diretamente impactado pelas operações daquela barragem. São 365 metros cúbicos de água, milhões de metros cúbicos de água atrás daquele barramento. Acredita-se que nós nunca mais chegamos a uma cota de 15 metros, em especial em Blumenau, por causa daquela barragem. Mesmo sem ela estar em pleno funcionamento, né? Na verdade, assim, em operação ágil, em operação segura, né? Porque uma opera, a outra está emperrada, mas foi daí que a Celesc entrou no último evento, como uma parceira nesse processo, mas a dificuldade de operação, a incerteza de uma operação segura é que afeta nós todos. Historicamente, né, é a única força dos indígenas, né, daquela comunidade indígena, de negociar os débitos do governo federal com aquela comunidade, é justamente a operação da barragem. Olha, se a barragem funcionar normalmente, de forma remota, como deseja a Celesc, qual é a força que eles vão ter? Então, por isso que eles impedem aí que se avance nesse sentido, né? Jorge, assim, e toda vez que nós chegamos... E o histórico brasileiro a gente conhece, infelizmente, exato, né? Exato. Toda vez que a gente chega num impasse desse, a gente sempre ouve, né? Se o governo do estado cumprir com as obrigações que foram prometidas, que foram planejadas, que foram assinadas, eu te digo com toda assertividade que grande parte disso sim é cumprido. Não? São casas que são entregues para serem construídas, é reforma de colégio, é reforma de ginásio, recuperação de vias. Hoje existe, ao menos no plano de contingência, inclusive a criação de uma linha de ônibus que atende aquela população. Hoje, no mínimo sinal de necessidade de operação da barragem, tem que se colocar quase meia tonelada de alimentos lá dentro, para a comunidade. Isso tudo é feito, isso tudo é acertado. Às vezes você tem um timing, um tempo desencontrado, porque as aquisições em parte não são ágeis, às vezes você tem questões logísticas que retardam em 48, 72 horas enviar os recursos, mas isso tudo tem se cumprido. O problema é que toda vez que, como você levanta, é uma moeda de troca, né, que é utilizada, toda vez que muda a direção daquele povo indígena, você volta, você retrai naquilo que já foi entregue, você volta ao planejamento de novos pedidos, como construir novos pedidos. Então, eu já passei pela Defesa Civil do Estado, eu já assinei autorizações de construção de casas dentro daquela região, tá? Mas existe um movimento nesse sentido de que toda vez que muda a liderança, volta-se a estaca zero, com um discurso que nada foi feito. Eu acredito que não é que nada foi feito, algumas questões, inclusive, só são atendidas durante situações emergenciais.
Mas, infelizmente, a operação da barragem, o enchimento do reservatório afeta uma via, uma estrada que liga a região indígena com a 470, com os municípios em direção a 470, e isso traz toda, então, essa problemática, né, que a gente tem enfrentado e vira um grande cabo de guerra, e nós somos os espectadores e os usuários do resultado final, né, das operações dessa barragem. A construção de uma nova ligação poderia ajudar nesse sentido? Poderia, ela já foi estudada, agora não recordo bem por que inviabilizou. Na verdade, nós precisaríamos, a via existente é a mais adequada, ela precisaria de uma construção, de uma obra de arte do tipo ponte, mas muito extensa, que inviabilizaria por completo aquela situação. Tá? Mas ela interrompe a principal ligação de acesso às tribos e acesso ao serviço de saúde, tá? Do livre ir e vir da população indígena, né? E é por isso que gera esse impasse todo, e a gente fica nas mãos de uma barragem que não está completamente em operação. Exatamente. Tá? Lembrando que ainda é um equipamento federal, então você tem algumas restrições oficiais de investir dinheiro ou recurso estadual naquele equipamento. Eu tenho acompanhado, sempre né, o grande calcanhar de Aquiles dos sistemas de barragens e controle de cheias da nossa região, é especialmente José Boatê. Os técnicos têm se debruçado. Eu soube que equipes de engenharia estão sendo modificadas e ampliadas para poder trabalhar com aquele equipamento, tá? Mas ainda é um grande desafio. E pelo jeito vai ser por um bom tempo, né? Vai ser por um bom tempo. E o clima-tempo não vai esperar, Jorge, isso se ajustar, não. Né? E com o passar do tempo, a história também nos mostra, né, de que se há um movimento quando nós estamos vivendo um período de cheias, e que esse movimento esfria quando a gente passa um longo tempo sem passar por esse período de cheias. Parece que as pessoas esquecem. Existe uma máxima que a gente usa quando a gente trabalha com desastres, que a gente diz que quando o desastre sai da imprensa, gera-se um novo desastre. Porque tem uma percepção de quando se deixa de falar, quando se deixa de ouvir e assistir, de que o problema está resolvido. E, na verdade, não ele está. Ele só perdeu o interesse naquele momento. Mas o problema continua. Tenho acompanhado, né, gestões das prefeituras, tanto de Blumenau como cidades vizinhas, reiteradamente buscarem soluções, solicitarem medidas de segurança. Nossos representantes no Legislativo Estadual também se debruçarem sobre isso. Mas a questão é tão delicada, é tão grande, que a gente não consegue uma resposta efetiva. Jorge, continua como sendo o nosso fantasma toda vez que nós falarmos em inundação gradual, que são as enchentes, né? Toda vez, por enquanto, né, ainda será o nosso grande desafio. Então tá, voltamos à estaca zero em José Boatê. Neto, por que acontece deslizamento sem chuva? Né? Por que isso acontece? E é mais comum do que se imagina? Por exemplo, a gente viveu um período longo de chuva, né, entre outubro e dezembro do ano passado. E depois acabamos vendo que em algumas regiões acabou acontecendo deslizamento com dia de sol. Isso é comum? Perfeito, Jorge. Vamos lá, vamos entender uma questão interessante. O primeiro ponto para a gente abordar essa questão, e daí, se me permite, nós vamos usar como exemplo esse evento que aconteceu na 470, né? No entorno de Rio do Sul, que após chuvas, com o dia de sol, nós tivemos aquele escorregamento severo que fechou a 470, né? Sem a presença de chuva durante o momento do escorregamento. Exato. O primeiro ponto para nós compreendermos é a fragilidade de solo que nós temos na nossa região do vale. De uma maneira geral, todos os vales têm origem em material sedimentar. Então, nós já temos um solo em que você tem que ter algumas estratégias de recorte. Tá? Então, nós estamos falando aí de cortes com inclinação de 60 graus para menos, seria o ideal por causa do solo para trabalhar com as nossas encostas. Se você pegar 470, subir em Ibirama para frente, você vai encontrar uma série de equipamentos de contenção de encostas, de grampeamento de encostas, realizados na década de 70. Eu lembro bem, inclusive, quando eu era criança,
aquilo tudo estava em construção e eu passava então com a minha família por ali, aquilo tudo sendo construída, ou seja, já é histórico o problema que nós temos, um ponto importante por causa da questão do solo. Toda vez que nós temos um vale acentuado, com um rio no centro e uma via lateral a essa estrutura, sempre vai ter problema de escorregamento. O solo, a natureza, a gente estende ao equilíbrio. Se você não tiver bons sistemas de contenção ou uma boa geologia, aquele recorte que foi feito para você construir uma via, para você construir uma edificação, uma escola, um posto de saúde, se você não tiver uma construção adequada aos fundos, você vai ter futuramente, às vezes em curto espaço de tempo, a busca de equilíbrio daquela massa que foi retirada. E aí você tem origem nos escorregamentos. Quando você tem a chuva intensa, você tem a entrada da água no solo. E a água vai carreando, vai percolando essa região de solo, ocupando o espaço vazio, carreando inclusive para regiões um pouco mais profundas, a parte arenosa mais fina, levando com ela. Quando você tem, e aí foi o que aconteceu conosco na 470, um período de chuva intenso, você encharca a questão das encostas. Depois cessa e essa água toda naturalmente está rebaixando em direção ao lençol freático. Ela vai deixando espaços vazios. Se você encontrar, então, um desequilíbrio em recortes que foram feitos, esse movimento faz, então, a acomodação de massa, podendo ter escorregamento. Uma coisa, são acomodações pequenas, às vezes você passa em rodovia, você vê pequenas movimentações de solo incrustadas no meio de uma encosta. Aquilo ali foi a acomodação exatamente pela água que estava no solo, na parte mais superficial, rebaixando para a parte mais profunda, que é uma coisa que naturalmente ela vai fazer. A questão é que se você tem recortes inadequados, você pode provocar movimentos importantes. E um outro ponto, Jorge, que eu fui pesquisar a respeito do que aconteceu na 470, é um outro fato que nós somos sujeitos aqui na região. É você fazer recuperação de infraestrutura lançando material novo, lançando novo recapeamento sobre material escorregado. Pois é, isso é uma preocupação e gerou inclusive dúvidas, né, sobre essa recuperação daquele trecho lá que deslizou. Qual é o adequado pela legislação, pela engenharia segura? Você, todo material escorregado, você tem que retirá-lo e substituir por um material mais robusto. Ou para nossa região aqui, falando francamente, assim, substituir por pedras, por grandes estruturas de pedra. O problema é que você tem que fazer de uma forma em que, se você retira todo o material para posicionar a pedra, você pode acentuar o escorregamento, porque aquela massa de terra que escorregou está segurando também parte da encosta ainda. É verdade. Então isso é algo gradual que tem que ser substituído. Ou você faz um serviço de engenharia, coloca grandes estruturas na frente disso tudo e segura futuros escorregamentos. A questão é que se você lançar nova estrutura sobre material escorregado, você pode ter um problema daí de resistência de solo e capacidade de suportar o peso dessa nova estrutura. Aí nós estamos falando em vias, nós estamos falando em construções. Tá? É muito comum, a gente viu muito, eu vi aqui muito na região de Ilhota, áreas escorregadas que receberam fluxo de detritos. Meses depois o pessoal entrou com maquinário, só nivelou aquela via, cercou e botou uma plaquinha de vende-se. Lembra da Anfilóquio Nunes Pires em Gaspar? Quanto tempo se levou para conseguir resolver o problema do deslizamento ali? Para abrir ela novamente, perfeito. Exatamente. Perfeito. Então quando você o custo, né, acima de tudo, né, Neto? Para um município como Gaspar, por exemplo, né, quanto custou aquela obra lá, né? Que é importante, parece que em princípio resolveu o problema. Você tem que retirar material que escorregou, você tem que botar um material novo, de extrema resistência e peso, porque a questão todo escorregamento se dá quando você tira um peso que estava na frente, segurando aquele ângulo da encosta. Da nossa região, que nós temos uma grande quantidade de argila compactada, nós vivemos praticamente sobre solo. Ali em Ilhota, Jorge, tem região de solo que é 35 metros de profundidade para encontrar a placa rochosa. Bom, o que você está falando é a dificuldade de duplicação da BR-470, que o DENIT alega muito, né? Diz, tem trechos que já poderiam estar prontos, mas o solo ele não se estabiliza. E quanto do que já está pronto que a gente passa agora e tem irregularidade importante no asfalto de adensamento? Exato. Exatamente essa posição. Isso é uma característica da nossa região. Então você retira o material que escorregou, você tem que obrigatoriamente botar muita pedra, tem que botar muita rocha para reposicionar o material. E quando nós falamos numa via, o fluxo não para.
Ou você faz um desvio precário, aí traz um transtorno enorme para aquela situação, aí a população bota pressão no seu prefeito, é desafiador. E é característica da nossa região isso. Então, pós-chuva, pelo rebaixamento da água, você pode ter movimento de encosta, tá? E geralmente é um movimento que a gente chama de rotacional circular, que é um movimento em que uma grande quantidade de material de encosta ele escorrega até de forma circular assim, tá? Em direção à parte mais baixa. No período de chuva a gente tem muito movimento que é o planar, é a face principal da encosta que escorrega com árvores e tudo. Até esses fenômenos se modificam um pouquinho. Mas aí nós temos as chuvas intensas, nós temos o rebaixamento da água que estava dentro do solo, depois para de chover. Você tem equipamentos que às vezes são recuperados em cima de área de escorregamento, ou seja, de solo instável ainda. É um conjunto de fatores que é característico da nossa região. Lembrando, eu falei bem no iniciozinho, né? Toda a região de vale é assim, porque tem a ver com a nossa formação geológica, por uma questão sedimentar, por causa da época do degelo, trazendo material exatamente da época da parte mais alta do nosso estado, em região oceano. Essa é a nossa realidade. Tá? Onde é que a placa rochosa profunda aparece na nossa região? Exatamente na região da Serra da Santa. Quando você começa em direção à região serrana, lá estão as grandes placas de rocha profunda, que vêm do profundo, ou seja, da região serrana. Vamos fazer um exemplo da 470, da Serra da Santa, em direção ao oceano. Quase a totalidade das nossas cidades estão sobre solo, estão sobre argila compactada e outras combinações tantas de solo que nós temos. E tem que saber construir, e principalmente interagir com o meio ambiente, com recortes ou não, de acordo com a possibilidade. Segundo o levantamento do DENIT, em se falando de 470, né, que é uma rodovia que margeia o rio, então também é mais dificuldade ainda. Segundo o levantamento do DENIT, são 60 pontos, pelo menos, que geram risco de deslizamentos e atingir a rodovia, né, na extensão entre Navegantes até o final da rodovia BR-470, lá no Alto Vale. Então, tem 60 pontos que constantemente são feitas ações para conter possíveis movimentos do solo aí na extensão da BR-470. Para a gente ver como é. Sim. E é desafiador, Jorge. Você imagina ter que fazer obras sobre isso tudo. Tu imagina uma grande operação de obra preventiva sobre isso tudo. Nós íamos inviabilizar 470 só em canteiro de obras. Tá? E você tem vários tipos de intervenção. Você pode retaludar, né? Você bota o maquinário de cima para baixo, criando bancadas e taludes, com drenagem superficial, com drenagem profunda, aí entra muro de gabião, aí no retaludamento entra a recuperação através de vegetação, de crescimento rápido, muros atirantados, ou seja, cada região ou cada ponto requer um nível de intervenção, alguns economicamente mais viáveis, outros mais custosos, mas a vida da 470 não para. E é um eixo rodoviário. Só cresce, né? Cresce. Um eixo rodoviário econômico extremamente fundamental para nós. E de uma vulnerabilidade, porque lembrando, né? Nós estamos falando em vale, com um rio no centro e com uma via num recorte de encosta, isso é problema para toda a vida. Neto, em 2008 você estava no Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau e depois participou também de todas as ações depois daquela tragédia aqui em Blumenau, inclusive do estudo do solo, né, que foi feito um estudo do solo para entender como é que boa parte da cidade acabou deslizando. Como é que é o nosso solo aqui na nossa cidade, né? Qual é a região mais preocupante em termos de movimento de solo? Então, Jorge, 2008, naqueles dias, ao final daquelas operações, quando se contabilizou todas as operações, chegou a um número de um pouco mais de 3.000 episódios de escorregamento de encosta só em Blumenau. Mais de 70% disso foram os escorregamentos de encosta de fundo de quintal. E aqui é interessante resgatar uma questão nossa blumenauense bem interessante. O nosso imigrante que veio para cá, o imigrante mais recente, o imigrante mais moderno, nós estamos falando da década de 50, 60 para cá, ele é predominante principalmente do oeste do nosso estado e do oeste do Paraná. Que daí nós estamos falando de uma região plana.
Quem vem para cá, vem com um modelo mental de construção, de construir no plano. E vieram para cá na década de 60 e assim por diante. Ou seja, todo mundo comprou terreno aqui, ou na subida ou na descida, comprou em declive ou em aclive, que era o que tinha à disposição. E queria deixar plano, né? Exato. Lembrando que até a parte plana, a grande parte plana das nossas cidades do Vale, em especial Blumenau, é área de inundação secundária de algum corpo hídrico. Não tem como nós morarmos num vale com rios dentro e que o plano não seja área de inundação secundária. Isso é uma característica geográfica e geológica, hidrológica da região. As pessoas vieram para cá comprar encostas e recortaram, que é o que o pessoal chama na engenharia de um corte de 90 graus no fundo, um corte caixão, vai no limite do seu terreno, cortou 90 graus, pegou aquela terra, jogou para frente, fez um aterro lançado na tentativa de buscar uma área plana para construção. Né? Isso é tão acentuado, é tão crítico essa situação, Jorge, que a gente encontra em muitos lugares que as pessoas ainda precisam terminar na enxada de escavar o barranco para terminar o telhado da casa, de tão encostada que ela está. Por questões de temperatura, levam os quartos para os fundos, deixando sala e cozinha para frente. Ou seja, considerando que nós temos questões de chuvas e escorregamentos também no período noturno, está todo mundo nos quartos das casas quando você tem as questões de deslizamentos. Como as pessoas usaram os limites do seu terreno, depois para fazer um retaludamento, você já vai estar interferindo, invadindo o terreno do vizinho. Ou seja, essas situações são muito delicadas e essa é a nossa característica de Blumenau. Mas assim, o bairro em qual a região geológica é mais frágil, que requer mais atenção, nós estamos falando da região do Grande Garcia. Tá? A região sul do nosso município, tá? É por questões geológicas, é que tem o solo sedimentar mais frágil. A região norte seria uma questão de solo um pouco mais segura para intervenções. Mas o que é seguro, o que é frágil, né? Como é que é composto um solo seguro e como é que é composto um solo frágil? A sua resistência mecânica, o que ela comporta compressão sem se desfazer e o que ela comporta de recorte sem tender a escorregar e buscar o equilíbrio. Eu vou te perguntar, porque eu fui morar no Garcia e me falaram assim, não, esse teu terreno aqui é de chamote. Eu digo, tá, traduz chamote. Ah, é um terreno pedroso. Chamotinha aqui que é sedimentar, que é sedimentar folhado. Então é seguro. Eu digo, como seguro? Aí o outro já disse que não. Se rachar e a água fizer pressão, cai uma proporção muito grande, porque ele é meio empedrado, então ele racha proporcionalmente e cai. Né? Ele é a chamota, ou a chamotinha, como o pessoal fala, que é exatamente um sedimentar folhado, que quando você tem uma fissura, uma ruptura ali dentro da água, e como é folhada, a água vai percolando, vai ganhando, digamos assim, horizontalmente. Ela vai esculpindo aquilo ali, ela né? vai tirando a estabilidade, vai folheando grandes quantidades de material, que é o que nós temos exatamente na região da Glória, toda aquela região ali, do Paredão ali, todas aquelas encostas. Por isso ele se torna um solo mais frágil, digamos assim? Menos resistente à compressão e a recortes, mais instável. Tá? Entendi. Tá? Então a gente tem que ter atenção nesse sentido. Sim, né? Em toda Blumenau nós temos uma grande quantidade de solo, tá? Com pouca rocha, quase nenhuma rocha aflorada. Tá? Você diz, eu construí minha casa, perfurei, botei estacas e com 6 metros encontrei a rocha sólida. Você até encontrou uma rocha sólida, um grande matacão, aí nós estamos falando de uma estrutura violenta de rocha, mas que está comprimida sobre solo. Em algum momento, pode ser que ocorra, né? Pode ser, com uma série de características, a instabilidade dela por causa de infiltração de água. Essa é uma realidade nossa, de todo o vale, praticamente dizendo. Então, a gente só vai... Por incrível que pareça, eu aprendi com um geólogo que dos municípios do vale, o município mais seguro geologicamente é o município de Doutor Pedrinho. Doutor Pedrinho, passa lá na região de Benedito Novo, Rio dos Cedros, lá para aquela região, tu entra lá em Benedito Novo para chegar em Doutor Pedrinho. Por quê? Porque Doutor Pedrinho está no vale, mas ele tem a característica rochosa, digamos assim, da região de Lages, da região serrana, onde o solo rígido aflorou quase na cota zero do município. A estabilidade de solo, aquela cidade é a mais segura que nós temos na região.
Aldo Batista Neto conversando aqui com a gente sobre a barragem de José Boatê. Voltamos a estaca zero lá e deslizamento sem chuva, né? Por que que isso acontece? Uma aula aqui sobre solo e tudo mais. Neto, obrigado pela tua participação. Agora estás em Taió? Isso, agora, lembrando, né, eu estou aqui novamente em Blumenau, agora administrando a empresa Actio Gestão de Riscos e Desastres, que tem apoiado os municípios e as empresas a construírem o seu planejamento, apoiando os serviços já executados de proteção e defesa civil. E hoje a empresa atende o município de Benedito Novo e agora o município de Taió, exatamente em aplicar a legislação brasileira em proteção e defesa civil, atender algumas exigências do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, ou seja, aperfeiçoar ainda mais os serviços. Benedito Novo e Taió, duas cidades que se utilizaram, como tantas outras, né, mas em especial essas duas, se utilizaram as últimas crises para inovar, para aprimorar os seus serviços de proteção e defesa civil, ampliando a segurança da população. Foram surpreendidas também, né? E querem avançar nessa questão. Por eventos muito importantes. Tá? Exato. Olha, eventos únicos na cidade de Benedito Novo, para quem nos ouve, ano de 22, teve um episódio, Serra do São João, algo como 450 milímetros de chuva, chuva de 3 meses em 90 minutos. São eventos cada vez mais severos e, como a gente chama, né, pontos fora da curva média. Você nunca teve experiência igual. Exatamente. Obrigado pela tua participação, Neto. Obrigado, uma excelente semana a todos.